Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 25 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Para guiar os outros, precisa antes saber guiar a nós mesmos. Essa não pode ser uma desculpa para nos fechar no nosso mundinho, mas pelo contrário, um estímulo para vigiar no nosso comportamento, para guiar com o nosso exemplo mais do que com a nossa palavra. Nesses dias meditamos muito sobre a tentação da hipocrisia, que derruba os pastores e os torna maus pastores. Jesus não quer nos desanimar, mas nos indicar o caminho que conduz para o céu, nós e os irmãos a nós confiados. O pastoreio, a liderança, se alicerça no bom exemplo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Jesus é terrível, forte e claro. Chega a provocar o orgulho hipócrita dos fariseus com a esperança que se convertam. A responsabilidade destes homens é imensa, como vimos nas leituras de ontem e dos dias passados. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. As consequências do comportamento farisaico são tão graves que levam Jesus a utilizar uma linguagem duríssima, como nunca vimos antes. A falta do verdadeiro amor, a soberba camuflada, a hipocrisia desses guias cegos provocam até uma falta de bom senso. Jesus é terrível sobre a prática exterior que não tem atrás um coração bom. Hipócrita é aquele que diz uma coisa e faz uma outra, e se comporta como um ator na vida do dia a dia. A hipocrisia muda facilmente o seu coração igual um camaleão. O hipócrita vê e julga tudo, pensando em como pode levar vantagem. Tem um ego inflado prestes a explodir, mas se esconde atrás de um véu mentiroso de humildade. O seu orgulho torna cego, chega até a se automanipular. Só a verdade poderá salvá-lo. O problema consiste em colocar o seu ego no centro, ao invés que Deus e o amor. Quando a atitude está errada, é impossível que saia coisa boa. O ego se reveste de uma lei fria, priva de amor, chega a dobrar até a lei em si boa para os seus baixos interesses. A conclusão amarga que Jesus tira é a mesma dos profetas. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus, porém, só pode ser encontrado no terreno do coração. O culto exterior é morte,
se não for expressão do culto do coração. Honrar a Deus com as práticas exteriores é coisa de magia, espiritismo, superstição. O culto cristão é o culto da vida, não é um culto puramente exterior. O culto cristão, irmãos, é o culto da vida que São Paulo chama de culto espiritual, no sentido que é o verdadeiro culto, interior, profundo e não exterior. Você é o templo, você é a oferta. Deus não quer teus presentes, Deus quer você. Tudo se dá a você e tudo te pede. Amor só se paga com amor. O único modo para responder a um Deus que se entrega totalmente a você é você se entregar totalmente a Ele. Nós também hoje devemos fazer tesouro do que Jesus fala. A tentação do legalismo, da fachada, da prática exterior está sempre à nossa espreita. Volta hoje na igreja uma onda perigosa que gosta de um ritualismo antigo e esquece a prática do amor e da misericórdia. Gosta do costume de celebrar dando as costas ao povo, como era antes do Concílio Vaticano II, e esquece a fraternidade, a comunhão. Esquece que Jesus celebrou a primeira Eucaristia sentado ao redor de uma mesa, com seus discípulos, e não dando as costas a eles. É mais importante colocar um véu na cabeça e olhar fixo nas costas de um padre que celebra, ou dar um abraço e construir fraternidade com o irmão que participa da Santa Missa comigo. Claro, irmãos, que quando isso acontecia, havia um contexto histórico que justificava isso, justificava esta prática. Mas agora demos passos com o nosso Concílio Vaticano II. A Igreja inteira deu os passos, e é absurdo que alguém de nós queira voltar atrás, porque o contexto histórico é outro, e porque a graça do Espírito Santo se manifestou com poder no Concílio Vaticano II. Irmãos, nunca o ritualismo exasperado ajuda a comunhão e o amor, a paciência e o perdão. É como admirar o ostensório de ouro e esquecer da hóstia consagrada que ele contém. Os escribas e fariseus eram perfeitos na prática exterior de abluções, lavagem de copos e tudo mais, mas se esqueciam de amar. E Jesus fala: limpa o que está dentro do copo, limpa o teu coração e tudo será puro. Esse é um aspecto importante também para quem caminha nos grupos da Missão Belém. Não queremos dizer que o desleixo é coisa boa, não, mas que precisamos colocar em destaque o essencial, a prática do amor e da misericórdia. Até o cuidado na liturgia faz parte desse amor e dessa misericórdia. Todos nós lembramos bem das terríveis palavras de São João Crisóstomo. Aquele que disse: isto é o meu corpo, confirmando o fato com a sua palavra, também afirmou: viste-me com fome e não me destes de comer. E ainda: quantas vezes o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o recusastes. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de vidas puras. Mas na pessoa do pobre, ele precisa de todo o nosso cuidado. Irmãos, não podemos viver como alienados, encobertando a nossa hipocrisia e egoísmo. Vamos lembrar sempre: Jesus se fez homem e não anjo. Aprenda de Jesus a ser homem e não dos anjinhos dos desenhos. Que sejamos homens e mulheres verdadeiros, cheios de humanidade, cheios de carinho, de bom senso, homens de grande abertura mental, mulheres de comunhão. Jesus deseja que a Santa Missa seja uma ceia de família, com Ele no meio.
Deseja que nós nos olhemos nos olhos, que possamos olhar nos olhos os pobres que nem na missa vêm. Sobretudo, Jesus deseja que sejamos espontâneos, verdadeiros, como era São Pedro, sem medo de mostrar a nossa humanidade, feita de fraquezas e santidade. Os sinais são belos quando são verdadeiros, quando refletem uma alma que ama, quando transmitem o que temos dentro. Se não, são uma propaganda inútil e furada. Se o véu é o símbolo da nossa adoração, ele deve entrar dentro da cabeça e não em cima. Deve entrar dentro do coração e assim fará Deus feliz. Realmente devemos construir o homem novo, vestir o homem novo, que nasce de um coração novo. A missa é vida, não é um teatro. A missa é celebração da vida, é transformar a vida em celebração. Precisamos ver bem o que está dentro do nosso corpo. Precisamos lavar o nosso interior, como fala Jesus, antes que a parte de fora. Jesus indica muito claramente que o coração de tudo é o amor e a misericórdia, que é um amor sem limites, um amor que vence a ofensa, um amor que vence o pecado, vence os nossos defeitos e os defeitos do nosso irmão. Nosso esforço maior deve ser amar de coração e não nos preocupar excessivamente com a exterioridade. A nossa vida deve se tornar uma missa vivente para santificar o mundo, porque o mundo hoje escuta mais as testemunhas do que os mestres, e escuta os mestres somente quando são testemunhas, como falava São Paulo VI, Papa. Vamos, portanto, hoje nos avaliar. Eu tenho amor no meu coração ou tenho maldade, egoísmo? O eu que Deus criou em mim, por acaso se transformou em ego inflado, que não enxerga mais a realidade? Como poderia desinchar o meu ego? Se eu tenho um amigo, um diretor espiritual, uma pessoa que me ajuda na caminhada interior, poderia lhe perguntar: o que você vê em mim que preciso mudar? Vamos parar um minuto e refletir como é a minha atitude profunda. É amor puro e desinteressado ou tem uma ponta de egoísmo que me torna hipócrita? Depois dessa nossa reflexão, vamos ouvir novamente a palavra que Jesus hoje nos oferece. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Podemos agora parar um pouco, sublinhar e anotar no nosso caderno o que mais toca o nosso coração.
Vamos agora escolher o nosso propósito, procurando entender o que Jesus deseja de nós no mais profundo do seu coração. Vamos dedicar mais um minuto para refletir bem de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Vamos encher o nosso coração de amor, paz e alegria a todos. E de muita misericórdia, paz e alegria a todos. Meu coração, a luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que um dia eu possa ter, abraçando então o que é real, provando e amando o essencial, e escrevendo a nova história, vivendo em teu amor. De nada vale o existir se não for pra te ofertar
te dar meu coração, à luz de uma nova decisão, de amar-te mais que a tudo que